Olá a todos! Estamos aqui para a leitura da parte 2 do livro 20.000 Léguas Submarinas. Nós vimos que na parte 1, o Capitão Nemo guardou um grande segredo. Ele depositou, no meio de recifes de corais, o corpo de um dos seus tripulantes que morreu misteriosamente. O professor Aronnax, por ele ser médico também, além de professor de História Natural, foi convidado a tentar fazer um atendimento para essa pessoa que estava com um ferimento enorme na cabeça, mas não pôde fazer nada. Depois que o homem morreu, ele viu que o corpo foi depositado nesse lugar misterioso, mas não soube dizer mais nada sobre o caso. A parte 1 foi encerrada por aí e a gente vai agora para a leitura da parte 2, ok? A parte 2 tem o primeiro capítulo chamado de Oceano Índico. Aqui começa a segunda parte dessa viagem sob os mares. O Capitão Nemo vivia unicamente no mundo das águas. O que mais me impressionava era a desconfiança feroz, implacável, que demonstrava sobre a sociedade. O mistério de sua vida me fascinava. Conseil, meu criado, via no capitão um gênio incompreendido, que por não ter sido valorizado pela humanidade, reagia com absoluto desprezo. Na minha opinião, o mistério era muito mais profundo. Não me esquecera da fúria com que me arrancara a luneta das mãos, quando tentei descobrir o motivo de sua raiva. Da noite em que fôramos cercados na cela, do sono provocado por algum narcótico. Narcótico seria algum alucinógeno, alguma coisa que tivesse feito eles dormirem nesse contexto. E principalmente do ferimento inexplicável na cabeça do marinheiro. Esse último episódio que a gente comentou agora no final da parte 1. Suspeitava que seu submarino fosse utilizado para terríveis vinganças. Essa era a desconfiança do professor Aronnax, portanto. Ele está aqui elucubrando, tentando imaginar o que se passava na cabeça desse capitão tão inusitado. Éramos prisioneiros, eis a verdade. Apesar do tratamento generoso, não podíamos fugir do Nautilus. Não me sentia preso pela palavra. Estava dividido por dois sentimentos. Eu e meus companheiros poderíamos tentar fugir na primeira oportunidade. Por outro lado, também desejava realizar a viagem pelo mundo submarino que o capitão nos prometera. Mesmo que nunca mais conseguisse sair de lá, não queria perder a chance de conhecer aquele mundo fascinante. Dia 21 de janeiro de 1868, ao meio-dia, o imediato foi medir a altura do sol. Eu estava na plataforma. Já percebera que ele não entendia francês. Um marinheiro robusto limpava os vidros do farol. Aproveitei para examinar o aparelho. Era magnífico. A lâmpada elétrica estava colocada de forma a brilhar com toda a intensidade possível, com um gasto mínimo de energia. Pouco depois, desci. As escotilhas se fecharam e submergimos. Atravessávamos o Oceano Índico. Eles não tinham passado por lá até então. Trata-se de uma vasta planície líquida, cujas águas são transparentes a ponto de provocarem vertigens em quem se debruça sobre elas. Navegávamos a uma profundidade de 100 a 200 metros. Eu passava os dias devorando os livros da biblioteca ou assistindo ao espetáculo oferecido pelo fundo do mar, quando os painéis de metal deslizavam, deixando livres as paredes de vidro. Muitas vezes vi espécies que ninguém mais conhecia. Às vezes caçávamos aves aquáticas, como as gaivotas e os albatrozes. As redes trouxeram tartarugas e sempre peixes variados. Dia 24, ladeamos as ilhas Keeling. Em seguida, nos aproximamos da Península Indiana. Terras civilizadas, disse-me Ned Land na plataforma. Na Índia, professor, há trens, estradas e cidades inglesas. Olha lá a nota 68. A Inglaterra dominou o subcontinente indiano desde o final do século XVIII
até 1947, quando o movimento pacifista liderado por Mahatma Gandhi conquistou a independência do país. Por isso que tem muito da influência inglesa lá no território indiano, né? Aí ele continua dizendo, é a nossa chance, porque ele queria fugir. De jeito nenhum, Ned, respondi firmemente, falou o professor Aronnax. O Nautilus se aproximará de outros continentes habitados. Quando estivermos próximos da Europa, veremos o que fazer. Mesmo porque dificilmente o capitão nos permitirá caçar na costa da Índia, como na floresta da Nova Guiné. Lá atrás, quando eles tentaram caçar, era um ambiente hostil, com poucos habitantes. Agora, se aproximar da Índia e fazer parada por ali já era mais difícil que o capitão permitisse, né? Não podemos ir sem licença? Não respondia o canadense. Pressentia uma reação terrível por parte do capitão se tentássemos fugir. A partir das Ilhas Keeling, nossa viagem tornou-se bem mais lenta. Muitas vezes descemos a grandes profundidades, mas não chegamos a tocar o solo. Uma vez passamos um dia inteiro navegando na superfície. Permaneci a maior parte do tempo na plataforma. A certa altura vi um vapor no horizonte, mas muito distante. E nada mais. Mas às 5 horas da tarde, eu e Conseil assistimos a um espetáculo maravilhoso. Vimos um animal cujo encontro, para os antigos, era um presságio de boa sorte. Presságio significa anúncio. Um anúncio de que alguma coisa boa ia acontecer. É chamado de Nautilus ou Pompilho. Atualmente é conhecido como argonauta. Trata-se de um molusco com 8 tentáculos que se movem por trás por meio de um tubo locomotor. À medida que o tubo lança água que aspira, ocorre o movimento. Observamos também suas conchas onduladas. Semelhantes a canoas, transportam os corpos dos moluscos. O argonauta poderia sair de sua concha, porque não é preso a ela. Mas nunca deixa, explicou Conseil. O mesmo faz o Capitão Nemo, comentou o rapaz. A noite caiu. Voltamos para dentro. No dia 26 de janeiro, entramos no hemisfério boreal. Olha lá, notinha 69. Na mitologia grega, Bóreas é o deus vento que traz o frio do norte. Por isso chama-se de boreal o hemisfério norte. Durante esses dias, fomos acompanhados por terríveis esqualos. Esqualos? Olha lá, 70, ó. Designação comum aos tubarões do gênero esqualos. Tubarões perto deles, então. Fomos acompanhados por terríveis tubarões comuns nessas águas. Possuíam um dorso são costas. Possuíam um dorso escuro, ventre esbranquiçado e dentes pontiagudos. Atiravam-se sobre nossas paredes de vidro com extrema violência. Era assustador. Ned Land queria subir à superfície e arpoar os monstros. Mas logo o Nautilus aumentou a velocidade e deixou para trás os tubarões. No dia seguinte, à entrada do Golfo de Bengala, encontramos muitos cadáveres flutuando nas ondas. Eram os mortos das cidades indianas, arrastados pelo rio Ganges até alto mar. Aqui tem uma explicação curiosa, uma informação cultural muito interessante que a gente precisa saber. Essas notas laterais que explicam partes dos textos são fundamentais para entender o contexto da obra e para também nos deixar a par de experiências culturais importantíssimas que a obra nos traz. Então, a gente precisa ler com atenção esse item número 71, que explica o rio Ganges. Por que será tantos corpos boiando no rio Ganges? Olha lá. Segundo a religião hindu, o rio Ganges é sagrado. Acredita-se que banhar-se em suas águas é como banhar-se no céu, pois purifica o espírito e aproxima o crente dos deuses. O crente, nesse caso, é a pessoa que crê. Seria uma forma de purificação dos corpos.
Segundo a tradição, o Ganges é uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Daí o costume de lançar as cinzas dos mortos sobre as suas águas. As almas podem ascender diretamente ao paraíso. Na Índia, imperava o regime de castas. As castas mais pobres não podiam oferecer os rituais de cremação para os seus mortos. Por isso, jogavam os cadáveres intactos no Ganges. Olha que explicação interessantíssima do hinduísmo. Está dizendo que o Júlio Verne, quando escreveu esse trecho, ele estava dizendo que o Nautilus, passando perto da Índia, quando estava cruzando ali próximo do rio Ganges, ele viu corpos boiando nas águas. E a explicação que ele deu para isso foi a própria explicação cultural daquela região. Pessoas pobres não tinham condições de cremar os seus mortos para que eles pudessem ascender aos céus ou ter uma elevação de espírito. Como não era possível cremar e fazer com que os corpos ou com que os restos mortais dos indivíduos chegassem ao paraíso por meio de suas cinzas ou por meio da fumaça, outra forma de manter esse contato com o sagrado seria jogar o corpo inteiro no rio sagrado, que era o rio Ganges. Só que esse mesmo rio eles usam até hoje para se banhar, para beber água, para dar água para os animais, para o consumo próprio. É um rio ainda muito poluído, porque além de ser estrategicamente bem posicionado na sua região, ele tem diferentes usos, inclusive é parte importante do ritual de elevação das almas das pessoas quando morrem. Então, as pessoas pobres jogam os corpos inteiros das pessoas queridas, porque essa é uma forma de fazê-las entrar em contato com o sagrado quando não é possível cremar. Mas para quem não faz parte desse rito, para quem aproveita o rio Ganges para outros fins, você acaba se deparando com aqueles corpos boiando, corpos que não deveriam estar ali, né? E acabam poluindo as águas também. Vamos voltar para o texto. Então, o texto está explicando que eles, navegando com o Nautilus, se deparam com esses corpos boiando, que são consequências desses rituais dos hindus, pessoas que praticam o hinduísmo. Voltando lá para o texto, então, ó. Em seguida, as águas tornaram-se leitosas. Seria reflexo da lua? Improvável. Leitosa seria com aspecto de leite, com uma cor meio esbranquiçada. Conseio não conseguia acreditar nos seus olhos. O que está acontecendo, professor? É o que se chama mar de leite. Vastas extensões de ondas brancas frequentes nessas regiões. O que causa esse efeito? A brancura se deve a milhares de organismos, espécies de pequenos vermes luminosos com aspecto gelatinoso e incolor. Tem a espessura de um cabelo e seu comprimento não ultrapassa 1/5 de milímetro. Às vezes aderem uns aos outros, em vastas extensões. Seu número é incalculável. Ou seja, vários corpos em decomposição com outros materiais orgânicos vão criando uma massa gelatinosa que dá esse aspecto leitoso para as águas do rio Ganges. Durante um bom tempo, atravessamos o incrível mar de leite. Era como é chamada essa região quando tomada pela influência dessas águas. Cerca de meia-noite, as águas retomaram a coloração habitual. Mas lá atrás, até os limites do horizonte, o céu, refletindo a brancura, parecia impregnado dos clarões de uma aurora boreal. Então, nesse capítulo, estão descrevendo a diferença das águas quando eles passam por essa região que sofre toda essa influência. E eles estão descrevendo como era o Oceano Índico próximo à Índia.
Vamos para o capítulo 2? Um novo convite. Dia 28 de janeiro, quando o Nautilus voltou à superfície para renovar o ar, a costa estava próxima. Notei uma aglomeração de montanhas com contornos bem recortados. Desci. Observei nossa posição na carta náutica. Havíamos chegado ao Ceilão. Olha lá a nota 72. Ceilão era, naquela época, o nome do Sri Lanka, país insular localizado ao sul da Índia. Insular é um país que é, na verdade, uma ilha. O capitão Nemo e seu imediato vieram para o salão. Depois de examinar a carta náutica, o capitão disse: a ilha do Ceilão é célebre por suas pérolas. Pérolas? A pérola é a forma de alguns moluscos bivalves se protegerem de machucados, parasitas ou outros corpos estranhos. A ostra secreta sobre o invasor uma substância chamada nácar. Com o tempo, mais camadas de nácar envolvem o invasor, formando a pérola. Sim, aquela pérola que a gente estava imaginando, olha só. A iridescência da pérola é causada pelas refrações da luz nessas camadas de néctar. Olha que interessante. E aí ele faz um convite. Quer visitar um pesqueiro? Sem dúvida! A temporada de pesca ainda não começou. Não encontraremos pescadores. Vamos até lá. O imediato saiu. O capitão me explicou. Professor, pescam-se pérolas no Golfo de Bengala, no Mar das Índias, nos mares da China e do Japão, na América do Sul e no Panamá. Mas é no Ceilão que os resultados são melhores. Os pescadores costumam mergulhar segurando uma pedra presa ao barco por uma corda. Assim chegam ao fundo. Se tivessem escafandros iguais aos seus, capitão, ganhariam fortunas. Lembra que a gente falou isso, inclusive, na aula passada, na avaliação, a importância de destacar esse invento que era inovador para a época, o surgimento do escafandro, que possibilita o mergulho autônomo, faria com que eles tivessem uma outra experiência em relação ao mar. Sim, os pobres pescadores não conseguem ficar muito tempo debaixo d'água. A média é 30 segundos, embora alguns permaneçam muito mais. Nesse intervalo, colocam todas as ostras que conseguem pegar em uma pequena rede. Voltam ao barco já com os pulmões vazios. São bem pagos? Muito mal. Em geral, ganham um mínimo por pérola encontrada. Mas muitas ostras estão vazias. É lamentável, capitão. Concordo, mas tenho certeza de que gostará do passeio. Espero que não tenha medo de tubarões, senhor Aronnax. Não os considero muito amigáveis. Levaremos armas. Com sorte, caçaremos algum no meio do caminho. Ao terminar de falar, o capitão Nemo deixou o salão. Passei a mão pela testa. Suava frio. Caçar um tubarão? Seria menos perigoso correr atrás de um tigre, pensei. Estava horrorizado só de pensar nos tubarões. Em suas mandíbulas armadas com várias séries de dentes, refleti. Tomara que Conseil não queira ir. Se ele não for, também terei desculpa para me livrar desse convite. Conseil e Ned Land entraram no salão tranquilos. Nunca tinha visto o canadense tão alegre. O capitão Nemo acaba de nos fazer um convite muito amável. Já sabe? Surpreendi-me. Sim, nos convidou a visitar os pesqueiros de pérolas do Ceilão. E não lhe disse mais nada? Não, nenhum pormenor. Estou muito curioso. Será perigoso, mestre Land? Que risco há em visitar um banco de ostras? Senhor, pode nos dar detalhes sobre a pesca de pérolas? O que é, afinal, uma pérola? Perguntou o Conseil. Respirei fundo. Para o poeta, é uma lágrima do mar. Para os orientais, uma gota de orvalho solidificado.
Para as mulheres, uma joia. Para o naturalista, a secreção do órgão que produz o nácar em certos moluscos. O nácar é uma substância azul, azulada, violeta ou branca. As camadas vão se depositando ano após ano, formando a pérola. É possível encontrar várias pérolas numa só ostra? Sim, Conselho. Pérolas são muito valiosas. Há séculos encantam rajás, reis e rainhas. Na antiguidade, eram até dissolvidas em vinagre. Acreditavam ser um excelente remédio. Era um tratamento bem caro, exclamou Ned Land. Sim, contam que a rainha Cleópatra do Egito tomava diariamente sua porção. Eu mesmo já ofereci um colar de pérolas para uma moça, contou Ned Land. Ia me casar com ela. Depois do presente, ela se casou com outro. Mas não me custou tão caro. Provavelmente eram pérolas artificiais, Ned Land. Glóbulos de vidro com tinta no interior para criar a aparência de pérola. Talvez por isso ela tenha se casado com outro, falou Ned Land. Mostrei uma pérola exposta em uma vitrine do salão. Nenhum soberano deve ter possuído uma pérola superior a esta. Vale uma fortuna. Quem sabe não encontraremos outra igual? Disse Ned Land. Ficaríamos ricos. Do que nos serviria uma fortuna aqui, a bordo do Nautilus? Perguntou o Conselho. Aqui não, mas se escaparmos, uma pérola será muito útil. Só não entendo, professor, por que acha que a expedição pode ser perigosa, como eu disse no começo da conversa, insistiu o Conselho. O maior risco é engolir água salgada, brincou Ned Land. Não tem medo de caçar tubarões? Ora, na minha profissão eu me divirto com eles. Mestre arpoador, não arrisco em arpoar tubarões a bordo de um navio. É diferente de caçá-los no fundo do mar, dentro da água. Caçar tubarão dentro da água é diferente. Ora, não tenho medo, respondeu o arpoador, Ned Land. E você, Conselho, o que você pensa? Se o senhor vai enfrentá-los, faço questão de estar junto. Diante de tanta coragem, não pude desistir da caçada. É assim que termina o capítulo 2, então, no qual eles recebem um novo convite agora para conhecer esse lugar em que eles podem encontrar muitas pérolas, mas também muitos tubarões pelo caminho. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos? Até mais!